Meus amigos queridos, minhas amigas aqui do canal Vida Abundante, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia, a mais uma sexta-feira, sextou, graças a Deus. E eu quero, junto com você nesta manhã, refletir na palavra de Deus, pensar sobre a vida, nos empoderarmos pela palavra, porque ela tem poder. E essa palavra aqui diz em João, Evangelho de Jesus, narrado por João, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, há uma tendência das pessoas aplicarem esse texto somente, por exemplo, numa questão espiritual, que seria conhecer a verdade sobre a vida espiritual. E as pessoas generalizam. Mas, dentro da vida espiritual, nós poderíamos fazer recortes infinitos, segmentar de diversas maneiras. Por exemplo, conhecereis a verdade sobre a oração, sobre o jejum, sobre a reflexão na palavra de Deus, sobre uma vida diária com Deus, de devocionais, etc, etc, etc. Então, quando a Bíblia, Jesus falando sobre isso, conheça a verdade e a verdade vai te libertar, ela pode ser aplicada, essa verdade de conhecer a verdade, ela pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Todavia, é necessário entender quem disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual o contexto que ele disse? Esta é a verdade. Existem outras verdades? Existem verdades de diversas maneiras. Existe a verdade sobre a doença câncer, que você tem uma infinidade deles. Existe a verdade sobre... não importa. Agora, Jesus, quando disse isso, ele estava se referindo à vida espiritual, ele estava se referindo a uma comunhão com Deus, ele estava se referindo a esse trato nosso cristão. Portanto, eu preciso saber que a verdade que eu estou enfatizando nesse momento, para conhecimento, é a verdade da palavra de Deus. E esta é a palavra de Deus. Eu acredito neste livro. Eu creio que ela realmente é, toda ela é a palavra de Deus. Não tem nenhum pedaço dela que não é a palavra de Deus. Toda ela é. E quando eu faço essa afirmação, quando eu me volto para ela e digo assim, eu quero refletir a minha vida na palavra e deixar a palavra dizer a verdade sobre mim, eu também tenho que estar ciente que ela vai me corrigir. Aí entra uma questão até de humildade, de você reconhecer que você não é o dono da verdade, mas que a Bíblia, Deus, é o autor da verdade. Jesus mesmo falou sobre isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. A verdade é que os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que Cristo deixou, ele tem reflexos na nossa vida. Vamos, por exemplo, o que Jesus fala, dei alguns exemplos agora, sobre a oração, o que a Bíblia fala sobre a comunhão com Deus, o que a Bíblia fala sobre a salvação, o que a Bíblia fala sobre a sua comunhão na igreja local, o que a Bíblia fala, ou seja, o que a Bíblia fala sobre esse pecado que eu não consigo vencer. Conheça a verdade. O que a Bíblia fala sobre a enfermidade, conheça a verdade e ela vai te libertar. Porque a verdade é a verdade. Ela não precisa esconder nada, ela é simplesmente a verdade. Então, não tem do que se esconder, ela não tem do que se envergonhar. Ela se sustenta porque ela é a verdade. E isso nós dizemos sobre nós também. Quando nós falamos a verdade, nós não tememos, porque nós falamos a verdade. Então, é a verdade. É aquilo e ponto final.
quando você conta uma inverdade ou uma mentira, você precisa ficar sustentando aquilo. Quando você diz a verdade, e você conhece a verdade, não precisa, porque ela se autossustenta, porque ela é a verdade. Hoje Deus está chamando a atenção para refletirmos sobre verdades na nossa vida. Eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade. Deus tem a verdade para nós. Qualquer área da sua vida, submeta-se à palavra de Deus e descubra qual é a verdade dela para esta área da sua vida. E você vai ser liberto. Você vai viver uma liberdade, porque de fato a verdade liberta. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a conhecer, aplicar e viver as verdades em áreas distintas deste meu irmão, desta minha irmã que agora ora comigo. Senhor, há áreas da vida dele, da vida dela, da minha vida, da nossa vida, que a tua palavra precisa chegar com a verdade, para que a gente seja liberto, para que a gente corrija o fluxo, para que a gente não erre o alvo, para que a gente ande no caminho certo. Por isso, Senhor, fale ao coração desta pessoa agora, qual é a verdade que ela precisa conhecer prioritariamente neste dia. E assim, meu Deus, num efeito cascata, outras áreas também irem sendo afetadas pela verdade poderosa do teu evangelho, que tem poder para libertar, poder para nos deixar parecidos com o nosso Deus. Eu te peço, Senhor, guarda este meu irmão e guarda esta minha irmã na verdade, pois ela liberta. Em nome de Jesus, amém. Amém! Você gostou desse vídeo? Está gostando do canal? Inscreva-se aqui embaixo. Compartilhe sempre, não custa nada e é rapidinho, com os seus amigos. Deixa um joinha e também comentários aqui embaixo, para que a gente cresça cada vez mais. Deus te abençoe. A verdade nos liberta.